Fala, gente! Voltamos aí com as impressões semanais de Classroom of Elite, segunda temporada, episódio 3. Que teve uma cena que deixou muita gente doida. Quem, no caso, conhece o original tava aguardando muito, porque é uma das cenas de impacto que vai ter nessa temporada. Não vai ser só ela, vai ter umas outras cenas muito mais impactantes. Mas essa aí era uma das primeiras, mais aguardadas. E, bom, assim que saiu o episódio, um bando de gente assistiu e veio correndo falar comigo, então, bom, Max, você viu aquilo? E tal, desesperado. No caso, o pessoal não conhecia o original, e então ficou bem impressionado. E aí, eu não tinha visto ainda, fui lá dar uma olhada, putz, será que colocaram igual no original, tão pesado quanto? Eu tava achando que ia dar uma censurada. E aí, fui lá assistir. Censuraram. Basicamente, é uma versão light do material original. Pô, como assim, você pode estar se perguntando? Porque você achou pesada a cena. Olha, se você achou pesada como ficou no anime, você, olha, vai se espantar bastante quando eu comparar aqui como foi no original. Foi muito mais pesado em vários aspectos diferentes. Então vamos lá, dá uma geral aí desse episódio 3, que encerra esse primeiro arco aí adaptado na segunda temporada. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Classroom of Elite, tem vários aqui no canal. Inclusive a cena desse episódio. Eu já tinha feito um vídeo de spoilers curioso se iam ter coragem de mostrar exatamente como foi no original. E aí algumas pessoas que assistiram aquele vídeo vieram falar comigo, no caso antes de eu gravar esse aqui, no caso de análise do episódio, comentando que, nossa, Marco, fizeram igualzinho que você falou lá. E aí eu fiquei meio desconfiado. Será? Eu não tava botando muita fé. E aí eu fui ver e não tava, basicamente. Pra começar, tiraram muito do contato físico que o protagonista tem com o Karuizawa, reduziram pra caramba. No caso, eu já vou exemplificar aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Fora o bando de diálogos cortados e tal, que dava muito mais peso à cena. Mas começa tudo com o protagonista vendo lá Karuizawa, no caso, sofrendo bullying e tal das garotas, e ele olhando lá, tudo curioso com a situação, o pessoal até fica rindo da reação dele, que não tá nem aí pro negócio, só, no caso, pensando, refletindo lá, mas não tem nenhuma reação que uma pessoa normal teria, obviamente. Já o colega dele tá desesperado lá com a situação toda, e acaba intervindo, inclusive, ele tava tentando parar ele, mas não conseguiu. E, bom, ele vai lá e para o bullying, e a Karuizawa, muito agradecida, bom, faz isso. Pois é. A garota é difícil, viu? Muito difícil. Agora dizer, pô, mas ela tá transtornada e tal. Ah, tá aí as outras partes. Eu mostrei nos casos, vídeos anteriores do episódio 1 e episódio 2, as cenas dela sendo nojenta pra caramba, que cortaram. E ela não tava sofrendo bullying nem nada naquelas cenas. Mas, bom, pelo menos dessa vez, o roteirista não aliviou pra Karuizawa. Porque em todas as outras cenas que eu mostrei aqui do episódio 1 e episódio 2, que ela seria bem nojenta, teria um diálogo ruim com alguém e tal, cortaram essa parte, ou alteraram. Então aqui ele não fez isso. De qualquer forma, o protagonista observa a situação toda e fala lá que teve uma ideia, que é tentar um negócio. E o negócio é uma armadilha que ele fez pra Karuizawa. O que não explicaram, cortaram toda a parte da explicação da armadilha lá que ele fez. O mais importante você saber aqui, e o anime devia ter mostrado pelo menos um flashback muito rápido disso, é que o protagonista falou com o Hirata. E no caso conversaram sobre esse negócio tal do namoro falso com a Karuizawa. E também o protagonista ajudar ela. E aí pra fazer isso, ele pediu, no caso, uns favores pro Hirata. Um deles era que o Hirata combinaria com a Karuizawa naquele local lá. Por isso que ela acha que o Hirata tá indo lá e tal, falar com ela. Mas, na verdade, era uma armadilha que o protagonista criou e com a ajuda do Hirata ainda. Só que ele não sabia o que iriam fazer com ela, no caso, quando ela fosse pra lá. Mas quem pediu, no caso, pra chamar ela lá, foi o protagonista falando com o Hirata. Então fica melhor explicado se eu falar isso. Foi estranho esse corte, inclusive. O roteirista dessa temporada não é tão bom quanto o da primeira. O da primeira fazia umas bagunças no roteiro, mas ele sabia perfeitamente o que estava fazendo, era a impressão que dava. Ele tinha perfeito controle da história. Esse aqui não. Esse aqui tá seguindo mais ou menos o original e fazendo uns cortes aqui e ali, tá mais ou menos. Inclusive, essa cena aí é um bom exemplo disso, porque ele arma tudo isso, ele chamou as garotas também, usou um e-mail lá, no caso falso, pra, no caso, comunicar com elas, pra elas identificarem que era ele e tudo mais lá. Ele pegou um outro chip lá, pra poder falar com elas anonimamente, e aí chamou elas, no caso, pra aquele local lá, pra elas se vingarem da Karuizawa, falando que era uma pessoa com ressentimentos dela e tudo mais. Isso fica muito brevemente explicado no episódio, mas foi isso, no caso, em mais detalhes do que aconteceu. Cortaram quase tudo, no caso dessa parte da explicação. E, bom,
gerou essa situação aí que ele armou pra Karuizawa. As garotas prensam ela lá, começam a bater nela, então começam a judiar pra caramba dela. Essa aí foi a que foi empurrada por ela na fila. E bom, ela começa não querendo participar do negócio, tudo mais lá, rejeitando a vingança, mas vai sendo incentivada pelas colegas dela e acaba entrando no negócio. E você vai vendo o sorrisinho dela mudando, ela começa a gostar do que tá fazendo ali. Então, o protagonista mesmo comenta, no caso que tem um experimento aí, ele dá até o nome do experimento, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, vai ficar muito longo o vídeo se eu explicar esse experimento também, mas no original explicam, no caso, todo esse experimento aí, o protagonista fica narrando como ele funciona. Mas é basicamente um teste para ver até onde uma pessoa, no caso, em determinada situação, tá disposta a ir, em termos de crueldade com as outras. E no caso, o ponto é que quase toda pessoa, ou grande parte das pessoas, pode ser bem cruel em determinadas situações. Então ele criou uma situação onde as garotas elas se sentiriam livres para fazer o que quisessem, não tinha câmeras, não tinha nada ali. E deu no que deu, elas ficaram lá batendo nela, a garota ficou, no caso, dando tapa sem parar na Karuizawa, e embora pareça pesadinho, olha, foi muito mais pesado no original. Então a outra tava dando joelhadas nela, descreve lá no original, e elas chutaram ela depois que ela caiu no chão, botou a mão na cabeça pra proteger o rosto, aí ficaram chutando ela, em comparação com o que mostrou no anime, que no caso foi muito mais leve, óbvio que não foi ridículo, mas em comparação com o que a gente via no original, nossa, isso aí foi só o comecinho do bullying, vai muito mais longe o negócio. E o protagonista tá vendo tudo lá de boaço, observando e tal. E não só isso, tem uma cena que dá muito peso à coisa toda. Que é quando ele pega, observa lá a situação, pensa os negócios aí, ó, tô passando pra vocês. E aí decide sair de lá. Ele pega, abre a porta lá, ouvindo os gritos desesperados da Karuizawa. E aí fecha a porta atrás dele. Então isso aí dá uma sensação de, nossa, que frieza! Mas bom, depois de socarem, chutarem muito ela, as garotas saem de lá. E o protagonista vai até a Karuizawa, que tá arrebentada lá no chão. E aí ele pega e faz coisas parecidas com o que fez no anime. Tem uma conversa maior com ela e tudo mais. Ela acha que ele foi lá pra ajudar ela, tá querendo se vingar das garotas e tudo mais lá. Até que a conversa vai dar nessa situação aí, onde ele prensa lá na parede e começa a piorar mais ainda a coisa toda. E aí ela até questiona ele quanto a isso, e ele fala, pô, não é uma má ideia. E aí, no original, ele pega e coloca as mãos na perna dela, ele tá apertando as bochechas dela e pressionando a cabeça dela contra a parede, e no caso a outra mão dele tá lá nas coxas dela. No anime, ele só fala, ele nem encosta muito nela. Tem aquela parte que ele pressiona, no caso a mão dela contra a parede, mas depois disso, ele pega, até se afasta, ela cai no chão ali, e ele só fica olhando pra ela de cima. Então só aí já ficou muito mais leve a cena porque tiraram quase todo o contato físico que ele teria com ela nessa cena. Ele não solta ela na cena inteira, o que dá um peso muito maior, porque ele parece realmente um agressor ultra violento lá que vai fazer algo horrível com ela. Então isso aí já dá uma tensão absurda, você não sabe o que ele vai fazer. Você tá ali, protagonista, tipo... O que tá acontecendo aqui? Você tá desesperado no original, quando eu tava lendo. E eu lá só com o olho arregalado. Que é isso? No anime nunca dá a impressão que ele vai realmente fazer alguma coisa. No caso, a situação é levada de forma muito mais leve. Ele rapidamente solta a mão dela, cai no chão lá e eles já ficam separados. Fala essa frase aí. Essa frase ficou bem conhecida. O pessoal até tava questionando se eu colocar no anime ou não. Beleza, colocaram a frase. Mas tiraram todo o resto. Tipo, ele fala essa frase enquanto tá pressionando ela contra a parede lá, segurando as bochechas dela, ao mesmo tempo que tá com a mão lá agarrada na perna dela. Então, olha o nível. Aí ele tá basicamente olhando pra ela de cima e falando isso. É outro nível, né? E, bom, no original, segue com o protagonista botando a mão no cinto dele, desabotoando lá. No caso, como se fosse tirar as calças, então, você tá lá só... O que vai acontecer aqui? E... No caso da dúvida, não, ele não vai fazer isso, não vai chegar tão longe assim, né? Não é possível. Então, até que chega um momento lá que ele comenta que a intenção dele não é essa. Mas, no caso, ele quer forçar isso ao máximo pra ver o quanto ela tá disposta a ir. Pra tentar esconder esse segredo dela. Que ela sofria bullying e tudo mais. Porque a ameaça dele é essa. No caso, se ela não fizer o que ele quer, ele vai contar pra todo mundo. Que ela sofria bullying e tudo mais, todo o negócio do passado dela. Então ele força ela pra caramba ali. Mas não tinha terminado por aí. A Karuizawa já tava levantando a saia dela e tirando a roupa íntima. Olha o nível que chegou no material original dessa cena. E o pessoal achando, nossa, que pesado e tal. A cena do anime. Meu Deus, a cena do anime é a versão light da light. Fizeram exatamente o que eu achei que fariam. Eles iam pegar a cena
ia ter uma cena semelhante, mas de forma muito mais leve, para não gerar polêmica em comparação ao original. Onde o protagonista tá todo esse tempo, aí tudo que isso acontecendo, ele grudado lá na Karuizawa, pressionando ela contra o navio ali. Então imagina toda essa cena, caso ele falando desse bando de coisa, sempre pressionado juntinho do rosto dela, lá pressionando o rosto dela. Olha o peso a mais que esse negócio dá, a tensão que dá a mais. E bom, ela chega num ponto lá que ela tá arrebentada, vai fazer tudo que ele quer lá, tá, levantou a saia e tudo mais. E bom, ela fala de várias coisas que ela sofreu lá, ela sofreu tudo que é tipo de bullying. E eu achei estranho que eles não botaram flashbacks, ia ficar muito mais pesado, com flashbacks rápidos ali, mostrando várias dessas cenas. Então, olha, o roteirista, que ama tanto a Karuizawa a ponto de cortar várias cenas que ela é nojenta e tal, em episódios anteriores, não ajuda a gente a ter pena dela. Isso aí foi um desperdício, não terem colocado as cenas aí. Não precisa botar um negócio longo, mas uns flashes rápidos, quase estático até, de várias situações, criaria uma empatia muito maior pra com ela. Não mostram nem a fala dela falando tudo que ela sofreu. E bom, ele nota que ela parece estar tentando esconder uma parte do corpo, com o braço em cima, e aí ele pega e continua pressionando ela contra a parede, segurando na bochecha dela, e com a outra mão que estava na perna dela, ele pega e levanta a camisa dela. E aí vê, no caso, aquela cicatriz lá, que é o que ela tenta tanto esconder. E é aí que ela desmorona. Ele agora viu tudo dela. Ele sabe tudo, até coisa que o Hirata, por exemplo, não sabe dela. O Hirata, na verdade, nem sabe dos detalhes do bullying que ela sofreu e tudo mais. Então, na verdade, o protagonista agora é a pessoa mais íntima dela. Ninguém sabe mais sobre ela do que ele. Que era exatamente o que ele queria. Ele fez ela se revelar por completo pra ele. Ele sabe tudo agora sobre ela, pra poder, a partir de agora, influenciar e reconstruir ela de uma forma melhor. No caso, moldar os gostos dele. Então, sim, é frio pra caramba, com certeza. Esse é interessante que é um protagonista que não é aquele negócio, é aquele protagonista que, no caso, parece mal, mas na verdade não é. Não, ele faz um negócio bem cruéis. Tudo bem que as coisas cruéis que ele faz acabam frequentemente dando em coisas boas, mas ainda assim os métodos são brutais. E ele reconhece até que ela pode ser uma boa ferramenta pra ele, já que depois de tudo que ela passou, no caso que ela relata ali pra ele, ela conseguiu ainda assim ir pro novo colégio e se reerguer. Tentar, pelo menos. Ela não desistiu, como outras pessoas fariam. O problema é que no anime, dá a impressão que ele fez tudo isso só pra conseguir que a Karuizawa ajudasse ele nessa situação do navio. Mas não! Ele fez tudo isso pra conseguir ela como uma subordinada dele permanentemente. O final dessa cena, no material original, como vocês podem ver aí, passa exatamente essa sensação. No caso, ele fala lá que a Karuizawa é um parasita. E agora o hospedeiro dela não é mais o Hirata, o hospedeiro dela vai ser ele. Então eles criaram uma relação aí que não vai ser desfeita por muito tempo. Não é só uma relação aí, no caso ele fez tudo isso pra conseguir o favorzinho dela, pra ajudar ela num plano dele aí. Não! Ele queria pegar a Karuizawa permanentemente como subordinada dele, pra fazer lá as coisas que ele vai pedir a partir de agora. Então ficou muito ruim. Essa parte aí no anime não consegue passar essa sensação. E isso era o mais importante. O resto dá pra aliviar, mudar um pouquinho e tal, porque vai dar no mesmo lugar. Mas, no caso, essa sensação de tudo que ele fez ali vai ter um papel muito maior a longo prazo, o anime não conseguiu passar. E, no caso, eu vendo no anime, a impressão que deu é que ele fez tudo aquilo só pra, no caso, executar o plano do navio. Sério? Então, no fim das contas, ele fala pra Karuizawa que tem uma arma contra as garotas não vão mais encher o saco dela, e no caso ele também promete só a ela que ele vai proteger ela a partir de agora, qualquer problema que ela tenha. No caso, qualquer pessoa que ameace ela, ele vai proteger ela. Então isso aí também ajuda, obviamente, não é só ameaça. No caso, ele quer virar o porto seguro dela. Por isso tem esse negócio dele virar o hospedeiro dela. No caso, ela se grudar nele e ficar dependente dele. Porque ele vai ser o protetor dela a partir de agora. Então, de novo, passa muito bem isso no material original. O anime não. Então, isso aí falharam miseravelmente. Então eu fiquei bem decepcionado com essa cena, não só por aliviarem pra caramba, mas por não passar essa sensação toda, que é muito importante. Na verdade, é culpa do roteirista e do diretor, porque se não tá legal no roteiro, e obviamente o diretor também leu o material original, ele deve ter visto a cena, nossa, a cena aqui é grande o negócio. Então, vamos fazer direito, né? Então ele vai lá, vê o que o roteirista fez, e aí fala, pô, não ficou bom, vamos refazer aqui, botar essa parte e tal, não tira isso. Então o diretor pode dar pitaco ali. Não é um negócio que, no caso, tá pronto e ninguém vai mexer. Não! Enquanto estão fazendo o roteiro, o diretor fica olhando, passa por ele pra revisar a coisa toda. Então ele deixa passar. Então, o descaso nessa temporada nem é só com a parte visual, que não tava ruim nesse episódio, não. Nesse episódio capricharam um pouquinho mais. Então ele tava bem simplificado, principalmente
Hipnose. Mas o protagonista até tava mais bem feitinho e tal. A situação aí, conseguiram botar uma iluminação que ficou bacana, ficou meio sinistro. Então a música também funcionou, então não tava ruim em termos de direção. Mas o diretor falhou miseravelmente, ao meu ver, em tentar adaptar essa parte no original, que é muito importante, dessa forma que eles fizeram, que ficou... Alguns vão dizer, pô, Marco, não tinha tempo. Pô, tem a end e tem a opening pra cortar. Tinha 3 minutos a mais pra botar nessa cena aí. No caso, cortassem menos. Eu não entendi por que cortaram tanto esse negócio e tinham tempo. Se eles usassem os 24 minutos do episódio, e no caso cortarem a opening e a end, não tinha mais tempo. Mas tinham! É só cortar opening e ending, é um episódio importante, não tem problema cortar elas. E bota 3 minutos a mais, que daria um peso muito maior nessa situação, talvez passasse até melhor tudo que eu falei aqui. Então eu fiquei honestamente bem decepcionado em como eles adaptaram toda essa cena aí. Que era um negócio grande, tudo bem que impressionou muita gente ainda assim, porque é uma cena tão pesada, mas tão pesada, que no caso, por pior que fosse adaptada, eu sabia que ia causar espanto em muita gente. E foi exatamente o que aconteceu. Muita gente impressionada lá, achando que tinha adaptado igual no original, até provavelmente vir nesse vídeo e notar que não, aliviaram horrores em comparação ao original. Mas bom, segue a história, ele fala algo pra ela que não é mostrado ali, no original é a mesma coisa. No caso, ele fala que sabe um negócio lá, mas a gente não sabe o que foi exatamente. No caso, o autor esconde, e esconderam no anime também, pra revelar só depois o que ele falou pra ela. E bom, vai seguindo aí. No caso, tem o último dia dessas reuniões, e aí eles decidem lá, no caso, todo mundo mostrar o celular pra descobrir quem é o VIP. Antes disso, teve uma conversa mais longa, no caso do Ayano Koji, com a Hipnose. Ele pega ela dormindo lá na sala, toda indefesa, ele pensa até em pegar o celular dela, mas acaba se contendo. Então passaram mais ou menos a ideia disso no anime, mas a conversa deles foi brutalmente reduzida. Mas ela basicamente está notando que ele é muito mais do que parece, através dos diálogos principalmente. A Hipnose é inteligente, passaram isso até, no caso, nesse episódio. Mas você nota de outras formas, no caso do material original. E bom, segue aí, no caso o plano lá é o negócio do celular, e aí todo mundo começa a revelar seus celulares. E aí parece que descobriram quem é, por causa daquele amigo lá do Ayano Koji, mas na verdade não era ele, era uma armadilha. E a Hipnose pegou essa armadilha até ela, ligou, no caso pro Ayano Koji, e viu que eles trocaram de celular. Porque isso em tese não dá pra trocar, na verdade a gente descobre que dá, né? Mas bom, aí depois o cara fica desesperado lá que descobriram e tudo mais, já era. No caso, quem é o VIP, eles vão perder ponto pra caramba e tudo mais. Mas no fim das contas, não descobriram. Ele pegou o celular da Karuizawa, que era de verdade o VIP, fingiu que era o dele, e aí passou pra esse colega dele, que aí fingiu que ele era o VIP. Aí depois eles acharam que o Ayano Koji era o VIP, porque o Ayano Koji deu o celular pra ele. Mas na verdade era da Karuizawa. Pô, mas então por que ligaram lá pro Ayano Koji e tocou aquele celular? Porque ele trocou o chip. Eu falei, ele pagou pontos aí pra essa troca de chip. Foi a grande sacada dele da situação. Mas ele conseguiu com esse plano fazer a turma dele se dar bem, já que algumas das pessoas lá relatou, no caso, quem era o VIP era a pessoa errada. No caso, relataram lá que era ele, mas na verdade não era ele. E saiu lá o quadro, no caso, toda a divulgação de pontos e tudo mais, e a turma com mais pontos acabou sendo a classe C. Então a promessa aí do Ryuen acabou não sendo em vão. Ele realmente conseguiu descobrir quem eram os VIPs lá, inclusive da sala dele. Ou mais precisamente do grupo dele, aonde estava a Horikita, que se sente, no caso, humilhada lá, porque ela fez toda uma estratégia com a Kushida, para no caso, não descobrirem que era a Kushida, que era a VIP, e mesmo com essa estratégia que ela fez lá, no caso, toda uma atuação que ela fez, o Ryuen pegou que era a Kushida. Então ele vai lá humilhar ela ainda falando isso. Mas de qualquer forma, quem sai mais vitorioso desse negócio todo, com mais pontos, é a turma C. A turma D não se deu mal, porque ela conseguiu uns pontos, inclusive todos eles conseguiram bastante ponto, mas quem ganhou mais pontos de todos foi a turma C. E então, por isso, inclusive, que não usaram até o final desse arco, na primeira temporada. Daria uma sensação meio anticlimática, eu acho que é o ponto. Eles terminaram, ao invés disso, na parte da praia, onde a turma D sai por cima, que é a turma do protagonista. Então dá uma sensação de final climático, com uma reviravolta positiva pra turma dele. Então tá aí, fim desse arco. Eu acho, honestamente, um arco meio chatinho. Por causa dessa prova aí que eles fazem, eu não acho muito legal, não. Tem no bando de regras, é um bando de conversação e tal. Tem umas utilidades, a gente descobre, por exemplo, que a Hipnose é bem inteligente. Ela manjou até aquele negócio da troca de chips, foi até falar com ele depois. E então ela é bem safa. Eu já comecei a gostar mais dela ainda, nessa parte da história. No caso, é a minha personagem favorita, inclusive. Tá, tem uma outra, mas é só do segundo ano que aparece ela. Mas no primeiro ano, ela é minha personagem favorita aí da história. E quando ela vai se mostrando mais inteligente, eu começo a gostar mais dela ainda. O problema é que ela também tem um certo defeito que vai elaborar mais à frente na história. E, bom, o próximo arco aí é de um festival de esportes. Então, enquanto o primeiro episódio não vai ter nada grande, vai ser mais uma apresentação desse arco, o episódio
5 e 6 vão ter coisas maiores, se adaptarem, no caso, em 3 episódios de novo. De novo, vai ter um fechamento muito grande, no caso, vários eventos ali que vão ficar, no caso, bem marcados em muita gente. O outro, ele é muito bom nisso, esse autor. No caso, ele pode até começar vários volumes lentinho e tal, às vezes o volume inteiro é lerdaço, mas chega no final e o desgramado entrega. Ele te deixa doido por mais, você, putz, agora o que acontece? Aí você vai correndo lá para o caso próximo volume. Como ele sempre entrega alguma coisa grande no final, por mais que você esteja satisfeito com muita coisa ali que você leu, os capítulos meio chatinho, você acaba ficando impressionado com o final a ponto de querer ver o que vai acontecer a seguir. Aqui, por exemplo, você tá impressionado com o que aconteceu ali naquela cena do protagonista com a Karuizawa, mais impressionado ainda se você viu o original, no caso. E tem a noção de que, no caso, esse pacto deles é permanente, não é um negócio, no caso, só pra ajudar nessa prova do navio. Então agora ela, no caso, como subordinada dele, como vai seguir a situação dos dois? Como vai ser quando eles voltarem pro colégio? Só isso já te dá curiosidade. Será que vai mudar a relação dela com o Hirata? No caso agora que ela é uma parasita do protagonista, ao invés de ser a parasita do Hirata como ela era. Então será que vai dar macete com as garotas lá, que o protagonista ameaçou, no caso? Porque tem um vídeo lá, já passou pra elas, se elas fizerem qualquer coisa, chegarem perto, no caso da Karuizawa, ele vai entregar aquele vídeo pro colégio. E aí elas estão expulsas, obviamente. Então ele cumpriu a parte do acordo dele, no caso, não exalta muito bem isso nesse episódio, que as garotas deixaram ela em paz, no caso, nem olham muito pra ela e tudo mais lá, evitam até chegar perto dela, mas foi um negócio que o anime não passou direito, vale dizer. Mas quem quer mais da Karuizawa? Só começaram a trabalhar ela. No caso, no anime ainda, vai ter muito mais desenvolvimento em cima dela, incluindo nessa temporada. Não quero entrar em muitos detalhes, quem quiser spoilers, dá uma olhada nesse vídeo aí. Esse vídeo aí é o melhor pra quem quer, no caso, saber mais a respeito disso. Vai ser um momento muito importante dessa temporada, esse vídeo spoiler, tá linkado aí nos cartões. Mas, bom, gente, é basicamente isso. Se eu olhasse da perspectiva de quem só assiste o anime, esse episódio provavelmente foi bem marcante. Mas da perspectiva de quem conhece o original, foi uma adaptação meio meh. Se esperava bem mais. Pelo menos a parte visual conseguiram deixar decente nesse episódio, porque o 2 foi meio triste, né? Nesse já conseguiram, no caso, não detalharam grande coisa, mas o protagonista, pelo menos, a maioria das cenas dele, inclusive, ele tava bem feitinho. Então, pelo menos um cuidado com eles tiveram nesse episódio. Eu acho que muita gente deve ter notado isso, mas, em geral, no caso desse episódio, aí não tinha muito o que reclamar. Só no caso da simplificação dos designs, mas isso aí tá desde o primeiro episódio, então não tem muito o que fazer quanto. Eles devem manter isso, no caso, por toda a temporada. E, bom, gente, é basicamente isso. Aguardemos aí agora o próximo arco, o Festival de Esportes. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.